ninguém esperava muito do nosso grupo e a gente mostrou a nossa força, mostrou a nossa vontade, que a gente está aqui mostrando porque cada um veio. Essas foram as últimas palavras de João Marcelo com a camisa do Guarani. Nesta quarta-feira, o atacante de 19 anos acertou sua ida ao Atlético Mineiro e deixa a equipe alviverde após pouco mais de 2 meses no elenco profissional. As atuações e os números de João Marcelo chamaram a atenção de muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive do Corinthians. O Timão até tentou atravessar a negociação com o Galo, mas o atleta acabou optando pelo Clube Alvinegro de Belo Horizonte. Quando falo ponta firme, é o clube do outro lado, que o atleta detém vínculo, e os agentes e o staff do jogador. E no meio dessa negociação surge um clube, geralmente um clube também de camisa, rival nosso, e faz uma proposta indecorosa ao jogador, aos seus empresários, e tenta atravessar o negócio. Já é a segunda vez que fazem isso. E eu, obviamente, não vou citar o nome do clube, mas o clube sabe o que fez. Apesar do descontentamento do coordenador de futebol do Galo com a postura do Corinthians, João Marcelo já está em Belo Horizonte e deve ser anunciado nas próximas horas. Os valores da negociação não foram revelados oficialmente, mas o que se sabe é que o Guarani permanecerá com um percentual dos direitos econômicos do atleta e também deverá receber jogadores do Galo por empréstimo para a disputa da Série C. A multa rescisória de João Marcelo era de 3 milhões de reais e é em torno dessa quantia que o Bugre deve receber com a transferência do jovem atacante. Já o percentual que o Guarani deve manter para uma venda futura será entre 15% e 30%. João Marcelo foi artilheiro do Clube Alviverde na Copinha com 5 gols em 5 partidas disputadas e chamou a atenção do Atlético Mineiro justamente nas 2 vitórias do Bugre sobre a equipe mineira durante a competição. Já no Campeonato Paulista, o atacante somou 4 gols e 2 assistências em 11 jogos disputados. João Marcelo nem chegou a se reapresentar com o elenco alviverde na tarde de ontem e já esteve no Mineirão para acompanhar a vitória do Atlético sobre o Manaus pela Copa do Brasil. Após a realização dos exames médicos, o atacante assinará com o Galo até 2029. O João Marcelo, que é um atleta que esse ano fez 5 gols em 5 jogos na Copa São Paulo, no Campeonato Paulista também fez gols importantes, é um atleta de 20 anos, 2005, uma projeção muito grande, um jogador que a gente prospectou e a gente trouxe para BH. O atleta foi ao CT, foi à Cidade do Galo. A gente conseguiu segurar essa informação até de noite e o atleta está aqui. O atleta viu o jogo, acompanhou com seus empresários, com o Saulo, com o GG. Por outro lado, também tem gente chegando ao Brinco de Ouro. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente pelo clube, o atacante Lucas Macedo já teve a documentação regularizada no bid da CBF e assinou com o Bugre até fevereiro de 2027. Pablo Baianinho do Vitória e Albano da Inter de Limeira também são 2 atletas que estão próximos de reforçar o Bugre para a sequência da temporada. Após o período de folga, o elenco se reapresentou na tarde de ontem no Brinco de Ouro e deu início à preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, tem, portanto, as informações do Guarani. Claro, óbvio, evidente que os jogadores citados na matéria que estão chegando não são sonhos do torcedor. O torcedor talvez esperava mais, mas entra principalmente na questão financeira. Mas vale o recorte principalmente do time que disputou o Campeonato Paulista. Foi a mesma situação lá em meados de dezembro. Jogadores que estavam chegando, jogadores que não tinham uma certa rodagem no futebol paulista, não eram conhecidos, jogadores novos, mas dentro de campo, o Guarani, principalmente no seu principal objetivo, que era permanecer na elite do futebol paulista, esse objetivo foi conquistado e quase ainda se classificou, brigou pelo menos até a última rodada. Mas vamos falar primeiro sobre João Marcelo. O atacante bugrino tem nome e sobrenome, destaque na Copa São Paulo, destaque também no time no Campeonato Paulista, tanto é que foi o artilheiro do Guarani no Paulistão. CH, eu começo com você, qual a sua avaliação sobre essa negociação que culminou com a saída do João Marcelo do Guarani? Eu estou respirando fundo aqui para não me exceder, né? Eu tenho que manter uma linha, isso é um problema do Guarani, é o Guarani que acaba decidindo o futuro e o jogador também,
né? Nós estávamos especulando aqui ontem algo em torno de 24 milhões de reais, 4 milhões de euros, para 3 milhões de reais, e só ficando com 15%, ou coisa próxima disso, eu acho pouco. Agora, eu não sei a necessidade do Guarani de fazer o negócio. A distância, eu não posso dizer, ó, tá errado. Não. De repente, precisa vender de qualquer maneira para tocar o ano aí. Eu não sei qual é a condição financeira do Guarani. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando. 3 milhões de reais por um atleta de ataque com o potencial desse menino é pouco dinheiro. É isso que eu penso. Aliás, um atleta, né, Gleger, que chamou atenção na Copa São Paulo, principalmente os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, foi o artilheiro do Guarani na Copinha, artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista, quer dizer, está vivendo um ano mágico de 19 para 20 anos. E chamou atenção não só do Atlético, o próprio dirigente do Atlético falou de um rival do Atlético Mineiro, talvez o Cruzeiro, especulações do Corinthians, lá atrás do próprio Palmeiras, que tem uma boa relação com o Guarani. Como é que você analisa também essa saída do João Marcelo? 3 milhões é pouco. Esse menino é muito talentoso. Bom, estamos dizendo isso aqui desde a Copa São Paulo, né? Onde você vê a característica, a qualidade do atleta, presença diária, né? Frio, tranquilo. Você vê que o que aconteceu com o João Marcelo? Ele sai de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e vai para um campeonato paulista, né? Da envergadura que é esse campeonato, com uma certa tranquilidade, e foi um dos artilheiros do time do Guarani aí, com gols importantes, né, fazendo bons jogos. Agora, não dá para entender, né? Por que não segurou um pouco mais? Tudo bem, ó, eu sei da dificuldade financeira, eu sei de como é que funciona aí os bastidores, e eu sei também que quando você tem um talento, uma joia, como dá para dizer que é esse menino, porra, aí você abre mão de várias situações. Ah, mas o Atlético vai ficar com... O Guarani vai ficar com 15%, e amanhã depois, na hora que negociar, tem mais 15%. Mas por que já não fez um bom negócio agora? Esses 3 milhões é o valor da multa, é isso? Sim, senhor. Pô, porque não tinha 3 milhões, e o Guarani vai ficar entre 15% e 30%. Porque não tinha renovado o contrato, não, né? Mas é muito perene, né? Muito arenosa essa informação. De 15 a 30, é 15 ou é 30? Porque de 15 para 30 é o dobro. Sim. Não é? Então, eu vou aguardar o Guarani se pronunciar. E ontem também. Aqui a gente estava falando de 24 milhões para 3, não consigo entender. Então, para não ficar falando aqui coisa que eu não tenho convicção, eu acredito na informação do portal carlosbatista.com.br. E ela diz exatamente o que a matéria está falando. Agora eu vou esperar o Guarani, né, para falar tudo que eu penso aqui, o Guarani se pronunciar, se é que vai se pronunciar a respeito da venda do atleta. E tem uma outra situação, né? Uma parceria com o Atlético Mineiro para a vinda de jogadores que não serão utilizados pelo técnico Cuca para serem reforços no time da Série C. Existe essa parceria, mas aí entra sempre naquela situação. Quais jogadores virão? Jogadores novos? Jogadores que não estão sendo aproveitados? Porque não vai vir o Hulk, não vai vir o Daverson, entre outros jogadores que são titulares absolutos do Atlético Mineiro. São jogadores, talvez jovens, são jogadores que não estão sendo aproveitados, que podem, nessa parceria, reforçarem o Guarani. É uma boa? Foi uma boa essa negociação? Depende dos jogadores que vão vir, né? Porque, por exemplo, você estava falando aí agora, não vai vir o Hulk e não vai vir o Daverson, vão mais além. Não vai vir o segundo time. Né? O time B, porque ele precisa de elenco. O Atlético tem diversas competições no ano. Garotos só, Gleber. Exatamente. Então virão só garotos. Parceria boa essa, né? O Guarani onde só um ganha, né? O Guarani entra com a nádega e o Atlético entra com um chute no traseiro. Ó, desculpa, tá, gente? Eu não sei da necessidade financeira do Guarani. Me perdoe aqueles que decidiram por isso, mas eu não posso concordar. A não ser que tinha detalhes, né, que a gente não tem informação. Então eu vou aguardar. É isso, o Guarani oficialmente ainda não se pronunciou, pode acontecer a qualquer momento, porque o jogador já é do Atlético, né? Tanto é que ontem esteve do Mineirão e, por falar nisso, o técnico Cuca, o técnico do Galo, elogiou o João Marcelo na coletiva após vitória pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar. O Marcelo é um jovem também muito promissor, né? Um jogador de velocidade, de força, de arranque. Esse tipo de centroavante que os treinadores, a maioria, gostam de ter. Então eu acho que foi uma grande aquisição que nós fizemos. Quanto também vai precisar maturação.
Deixando bem claro, o técnico Cuca, que no primeiro momento o menino não vai chegar e jogar. Mas pelo que ele mostrou na Copinha e principalmente no Campeonato Paulista, vai ser colocado ao longo dos jogos. O Campeonato Mineiro está na sua reta final, tem Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa. O calendário do Atlético Mineiro é recheado de competições. E se der brecha, o João Marcelo tem tudo para no futuro próximo aí ser titular do time do Atlético. Não seria inteligente contratar um jogador com essa qualidade e não botar minimamente para jogar, né? Só para treinar, para levar para o banco, não adianta contratar. Então você tem que... O atleta nessa idade aí, né, Glega? Você pode falar muito melhor do que eu. Já tá pronto, cara. Hoje tem Libertadores até sub-20, cara. Então eu não tenho dúvida. Se Olha ele aí, ganhar... Mineirão assistindo o jogo aí, ó. Falta assinar o contrato. Segundo o próprio executivo do Atlético, mas está tudo certo. Tá tudo certo. Quase entrou um boi na linha, né? Porque teve time querendo atravessar através dos procuradores, mas os procuradores do atleta foram firmes, foram éticos e mantiveram aquilo que estava apalavrado. Então, com certeza vai acontecer. Agora, repito, para dar sucesso no Atlético Mineiro, para ter espaço, ele precisa jogar. Eu, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Ele é muito mais jogador que o Daverson, né? Muito mais jogador. Tem muita mais presença de mas jovem, o Daverson, né? Nós estamos falando, olha, quantos anos tem? 19, né? 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Esse menino é uma joia, tá? E nós estamos dizendo isso desde lá da Copa São Paulo, quando eu fiz um comparativo de que ele me lembrava o Luizão quando iniciou a carreira aqui no Guarani. E é exatamente isso, tá? É até os trejeitos, o jeito de correr, lembra muito o Luizão. Não estou comparando ele com o Luizão, não. Estou falando que ele lembra. Característica. Né? Característica, exatamente. Então, bom, olha, eu acho que nós temos que aguardar o Guarani se pronunciar para ver realmente os detalhes, porque se for essas informações que a gente tem aí, realmente foi muito ruim o negócio. Bom, de qualquer forma, é algo que o Guarani, acredito eu, que num primeiro momento não imaginava que iria vender tão cedo um jogador, principalmente nessa questão financeira que o Guarani está precisando, né? O menino teve destaque na Copa São Paulo, chamou a atenção e estamos no comecinho de março praticamente e ele já está negociado com o Atlético Mineiro. Evidentemente que o torcedor questiona a gente também os valores. 3 milhões de reais por um centroavante jovem que teve visibilidade no Campeonato Paulista é pouco. Mas a gente precisa aguardar o que o Guarani vai dizer em relação a isso. Olha, tinha alguma situação lá, olha, se a gente não renovasse, não vendesse agora, renovado não foi, não vendesse agora, algo poderia acontecer, a gente poderia perder o jogador. Tem uma coisa... Tudo isso são todos os pontos que a gente até agora não sabe dessa negociação que culminou com a ida do jogador ao Galo. A única coisa positiva nesse momento que eu vejo, né, é negociar com quem paga. O Galo não é um time caloteiro. Então, isso é um aspecto positivo. Não é? E outra coisa que eu não tenho informação é a respeito da vontade do atleta. Se ele realmente queria continuar no Guarani, não é, com um novo contrato em vigência. Essa informação eu não tenho. Então, de qualquer maneira, como disse o Gleger, e eu vou repetir aqui, precisa esperar o Guarani, se é que o Guarani vai se pronunciar. Agora, o Galo pelo menos paga, né? Diferente de outros clubes. E querem contratar e não pagam ninguém. E tem um outro detalhe também, viu, Bolis? Esses jogadores que poderão vir ao Guarani para reforçar na Série C, se vier jogador de qualidade também é bom. Sim. Ou não? Sem dúvida. E o Atlético Mineiro, ele tem tem uma base muito forte, né? Tem sempre bons elencos. Quem sabe? Vem aí 2, 3 jogadores que possam reforçar o Guarani na Série C, que vai ajudar o Guarani a conquistar o acesso. Aí, ok, mais um ponto positivo. Bom, em relação ao time, gostaria da opinião de vocês, a preparação visando o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem aqui, ó, olha aí, ó, chegou, né? Já tá aí. Isso? Olha lá. Vamos ler? A gente vai colocar novamente aqui no telão, porque o Guarani soltou uma nota oficial com a situação do João Marcelo, esclarece que buscou a renovação de contrato com o jogador. O atleta e seu agente, no entanto, optaram pela transferência após o surgimento da oferta do Clube Mineiro. No acordo ficou garantida uma compensação financeira aos cofres do clube, o que deverá ser aí na casa de 3 milhões, além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos do jogador para futuras transações. O Guarani também contará com a chegada de atletas que serão cedidos pelo Atlético.
Os recursos desta transação serão utilizados para reforçar o elenco com foco no principal objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. O Guarani agradece a João Marcelo pelos serviços prestados e deseja boa sorte. A nota fala, mas não fala absolutamente nada. Mas tem uma informação sobre aí. valores percentuais. Tem uma informação aí. Qual? O atleta e seu agente, no entanto, optaram pela Sim. transferência após o surgimento da oferta do Clube Mineiro. Então isso, o que eu estou interpretando é, o atleta não quis fazer um novo contrato com o Guarani. Surgiu a proposta, foi colocada à mesa e o Guarani aceitou. O atleta, né? Entre aspas, né? O atleta. Os dirigentes, né? Os agentes aí. Claro. Chega uma proposta Faz na parte. mesa de times da Série A. Faz parte. Funciona assim. Faz parte. Hoje não adianta. Hoje o João Marcelo nem vai mais na sala do presidente. É o pessoal, precisamos falar com o atleta, manda o agente, vai lá e resolve. Não tem mais esse desgaste jogador-diretoria. Acabou. Olha, pro torcedor do Guarani nesse momento, é torcer para que o João Marcelo vá bem. Ele seja negociado de preferência com o futebol europeu. Agora Daí o Guarani você vai tem- ter esse percentual Você tem aí na razão. negociação. E a nota não diz nada com nada. Ah, mas é sigilo de contrato. Beleza, mas não diz nada com nada. Por quanto foi vendido? Qual o percentual que o Guarani vai ficar? Quais são esses jogadores que poderão vir ao Guarani? Então, só me resta dizer uma coisa aqui. Vamos aguardar. Aliás, por falar em aguardar, o torcedor do Guarani está aguardando o início. A preparação, de fato, ela já começou, mas o início do anúncio de reforços. Como é que vocês estão vendo essa situação? Albano, jogador que teve destaque na Inter de Limeira, pode reforçar o Guarani, outros jogadores também. Começa com você, CH, como é que você está vendo esse início de preparação do Guarani visando a Série C? Ah, por enquanto, para chamar de reforço, nem os especulados eu posso chamar de reforço. Tem o japonês aí, ó. Ah, mas aí eu não vou nem comentar a respeito. Desculpa, com todo o respeito ao japonês que está chegando. Como é que é o nome dele? Não faço a mínima ideia, vou ter que decorar para narrar. É Takahashi, né? Takahashi. Lá vem Takahashi pela ponta esquerda. Ele domina, escapa a marcação do primeiro, também no segundo, e sai o Glegger do gol e acaba não pegando. O nosso gerente para assuntos internacionais está aqui do meu lado esquerdo. Ele que do da lado... Coreia. Hã? É da Coreia ali. É que ele falou asiático, né? É tudo asiático. É tudo asiático. Todo lado. Aí, olha lá. Aí. Jogador Então, Takahashi. Você gosta, né? O Takahashi, o Glegger que vai comentar. Tivemos o Zizal no Brasil, lembra? Do Corinthians. Ah, meu Deus. Zizal. Ah, é mesmo. Teve ontem, nós estávamos aqui, E o Kazu, Kazu Miura joga até hoje. 103 anos. 57 anos, tá jogando, Cazu. Ó, e os para mim, pelo que eu assisti no Campeonato Paulista, esses nomes especulados da Inter para o Guarani, eu, desculpa, não chamo de reforço. Agora, evidentemente, Glegger, que com a saída do João Marcelo tinha tudo para ser o titular do time na Série C, centroavante, o Guarani não tem outro. Então, minimamente, vai ter que buscar um centroavante. Então, foi em Limeira, né, que o Guarani foi buscar alguns reforços. Isso. Cara, você vê, teve um atacante lá no Velo Clube, o cara fez gol até de tudo Daniel quanto é jeito. Amorim. Né? Ah, mas o cara é experiente. Cara, o Guarani precisa pôr um negócio na cabeça. Precisa contratar jogador com características da Série C. Né? Aliás, o Pastana, que é o diretor, que é o executivo de futebol do Guarani, sabe como é que é o caminho. Porque ele mesmo conquistou pelo Guarani esse acesso, voltando à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se você me perguntar desses nomes da Inter de Limeira, eu não contrataria nenhum. A Inter foi rebaixada, correto? Não ganhou um jogo no Campeonato Paulista, não ganhou um jogo no Campeonato Paulista. E aí você precisando buscar o acesso, precisando subir novamente o time, você vai buscar jogador num time que foi rebaixado? Ah, me desculpe, com todo respeito. Eu teria outras opções. O próprio Noroeste também, que tinha alguns jogadores interessantes, né? Vai no interior, pô. Tá cheio, a Série A2 tá pegando fogo. Não, aí, deixa ó. a Série A2 quietinha lá. Isso, vamos esperar um pouquinho. A Série A2 deixa... Não, mas eu tô falando para buscar jogadores na Série A2. Entendi. Né? Não tô falando do seu 15, não, que ó, tá assim, ó, ladeira abaixo. Como empatamos contra o líder fora Não, de casa? Mas o líder era vocês, pô. Já tá em terceiro. Cavalo Bom você conhece, lá em Urururuoca. Aí Uruoca. Cavalo Bom é aquele que corre no final. É isso. Conversinha fiada. Chega bem no final da Mas tem sair, aqueles ó. cavalos do Paraguai é igual também, corrida de São Silvestre. Tem lá o Pipoca. O Pipoca sai. Ele corre 2 quilômetros, ele para. O 15 de Piracicaba está claudicando. Essa é a verdade. É um o meu futebol paulista também. macambúzio nos últimos O meu paulista também está claudicando, E o pisando Tuchê- na bola. E o Tuchê tá preocupado. Tá muito preocupado. Você não consegue nem dormir lá na fazenda Puxa, de tá 12 preocupado. alqueires.